Bom, vamos seguindo aqui agora. Bora falar um pouquinho sobre o mercado. São Paulo que fechou aí com o Cauli. Tinha tempinho já que o São Paulo estava sem contratar jogador, né, cara? Antes do Cauli aí, nem me lembro, né? Já tinha um tempinho aí que o São Paulo estava sem contratar. São Paulo aí meio barro, meio tijolo no mercado, por conta da situação que a gente já sabe. Apesar que eu acho que fez algumas boas contratações aí, mas precisa de reforços. Tem algumas posições ainda que são carentes aí no São Paulo. E o Alexander Vieira traz aqui algumas notícias que o São Paulo ainda está no mercado em busca de alguns jogadores, tá bom? Vamos lá. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo ainda observa o mercado por um camisa 5, um camisa 8 e um camisa 11. Mas entende também que se não pintar nada, tem boas opções caseiras como o Luan, Matheus Ferreira, Felipe Negrutti, Jorney, Hugo Leonardo e TT para essas funções. Então, São Paulo está aí de olho no mercado, ver se aparece alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, uma oportunidade, como foi o caso do Cauli por empréstimo, aí não precisou pagar porque abateu na dívida que o Bahia tem com o São Paulo pelo Rodrigo Nestor. Danielzinho veio livre, né? Pagou só salário e luva e comissão, também não precisou pagar nada para a equipe do Mirassol. O Lucas Ramon a mesma coisa, então o São Paulo está de olho nessas possibilidades aí em busca de jogadores e está de olho em 3 posições, né? Um camisa 5, 8 e 11, entendeu? Assim, dos 3 aqui, a gente precisa de um camisa 5 e de um camisa 8. Camisa 8 é um segundo volante ali para poder disputar a posição. Disputar a posição é forte, para ser uma alternativa, tanto para o Marcos Antônio quanto para o Danielzinho. São Paulo vai poupar, ou alguém está suspenso, machucado. Quem entra no lugar de um dos dois? Quem entra? Não tem. O Luan e o Pablo são primeiros volantes. O segundo volante, e que seria alternativa para os dois, seria quem? O Alisson. Só que o Alisson, pelas informações, está fora dos planos, já buscando um novo clube, não deve mais jogar pelo São Paulo. Então a gente precisa de um jogador para ser ali uma peça de reposição para Marcos Antônio e Danielzinho. Pelo menos mais um, né? Pelo menos mais um no caso de que eu falo de reforço. Tem que trazer pelo menos mais um para essa posição aí. São Paulo vai jogar um jogo, cara. Pô, vamos pôr o time toda reserva aí para poupar, ou então por causa do desgaste. Não tem como tirar os dois, mano. Todo jogo, se você for olhar, um ou outro jogou. Acho que só contra a Portuguesa que o Crespo não botou nenhum dos dois. Aí foi onde foi aquele jogo horroroso lá do São Paulo. Acho que tirando o jogo contra a Ponte, mano, todo jogo teve um ou outro. Porque não dá para tirar os dois. Não tem peça de reposição para tirar os dois de uma vez. Entendeu? Então, essa é uma questão. Tá? E camisa 5 tem o Pablo que tá muito mal e o Luan. Tá? E o Luan. Se for olhar em necessidade, já que agora que o Luan tá aí disponível, em necessidade acho que precisa de mais de um 8 até do que de um 5. Entendeu? Porque, repetindo, camisa 8 não tem peça de reposição. Eu falei do Danielzinho e do Marcos Antônio, Bobadilha também. São 3 segundos volantes ali e não tem alternativa para eles. Repetindo que tem o Alisson, mas ele não joga. Né? E um camisa 11, né? Não sei se tanta necessidade de um jogador de lado de campo. Não sei se tem tanta necessidade de trazer um jogador para essa posição. Tá? A gente joga mais com 2 atacantes ali. Tem o Ferreira que tá mal pra caramba. Tem o Luca, o próprio TT, né? Eu acho que não tem necessidade aí de buscar um jogador no mercado. Agora, camisa 8 precisa. Essa posição aí precisa, tá? Aí tem um jogador aí no mercado, tá? Que ele foi até especulado aí no São Paulo, mas segundo o Alexander Vieira, não tem nenhum tipo de contato, que é o José Aldo, que é do Mirassol. Tá aí, ó. Mesmo pedido pela torcida, o José Aldo não tem negociações com o São Paulo hoje. O nome agrada a diretoria, mas não houve nenhum tipo de contato. José Aldo do Mirassol, não é José Aldo lutador não, tá? José Aldo do Mirassol, aí ele é volante, se eu não me engano, não... Eu só conheço por nome assim porque eu vi ele sendo especulado no Santos e alguns times aí, acabou que o negócio não foi pra frente, e ele tá aí na equipe do Mirassol. Aí é aquela coisa, né? Danielzinho chegou bem demais, titular, todo mundo é apaixonado pelo Danielzinho, aí chega o Lucas Ramon, vira titular, 3 jogos aí, 3 bons jogos, participando de gol e tudo mais, aí todo mundo, pô, tem mais ninguém no Mirassol para trazer, não? O Lucas Ramon, o Danielzinho. Aí tem o José Aldo, foi especulado no Santos, teve até conversa, negociação, não foi para frente, tá? Pelo que parece, eu acho que ele nem deve ficar no Mirassol. Aí a galera começou a falar, pô, você pode trazer o José Aldo também, trazer mais do Mirassol, aquela coisa, entendeu?
O São Paulo gosta do nome, não me agrada aí a diretoria do São Paulo como o Alexander Vieira traz, porém não tem nenhum tipo de contato hoje do São Paulo. O São Paulo não fez uma sondagem, nada em relação ao jogador, pelo menos não por enquanto. A janela vai até o dia 3, tá? Hoje é dia 17, ixi, tem ainda, irmão, muito chão ainda até fechar a janela, né? Como comentamos, São Paulo está atrás de um 5 de 8 e de 11. E hoje é 17, a janela fez só dia 3 de março. Ainda tem muito chão pela frente até a janela fechar. Se conseguisse trazer mais algum jogador para o meu campo, passei ali uma alternativa para o Danielzinho, Marcos Antônio, trazer pelo menos um cara desse, passou opção no banco, seria excelente. Trouxe o Cauli, que é um meia que a gente não tinha até ele chegar. E se conseguir trazer uma alternativa aí para o Danielzinho, Marcos Antônio, seria ótimo, entendeu? Tomar aquela água, senão não tem como seguir, né? Então acho que é uma posição aí que a gente precisa de mais um jogador. Tá? Sabe o que seria ótimo fazer? Até comentei sobre a questão do Alisson, que ele é esse segundo volante. O ideal seria pegar o Alisson e trocar com algum time, buscar algum jogador na mesma posição, porque a gente precisa de um jogador para essa posição e tem o Alisson lá que não joga. E também nem acho que tem que jogar, por tudo que a gente já sabe o que aconteceu com ele. Então, é o São Paulo pegar o Alisson e fazer aí com uma moeda de troca, entendeu? A gente precisa de alguns jogadores ainda, então pega o Alisson e trocar com algum outro time aí, trazer algum jogador no lugar dele. Acho que seria o melhor a fazer, porque você se livra de um jogador que hoje é um problema, porque ele não vai jogar e tá lá encostado, e ver se consegue trazer outro lugar. Acho que seria interessante. Aí. Enfim, o José Aldo Mirassol conhece? É bom? É ruim? Seria boa? Dá o papo reto aí nos comentários. E ó, negócio é o seguinte, na semana que vem, temos aí Coritiba e São Paulo, e esse jogo deve ter uma alteração de data, tá bom? Até agora a CBF não anunciou de forma oficial, mas nos próximos dias deve ter essa mudança aí no jogo entre Coritiba e São Paulo. Esse jogo inicialmente estava, ou barra ainda está, marcado para o dia 26 de fevereiro, que dá na próxima quinta-feira, tá? Na próxima quinta-feira, sem ser essa agora, evidentemente, na outra, entendeu? E deve ter uma alteração aí para o dia 25, deve antecipar um dia do dia 26 para o dia 25, informação que traz o André Hernão. Coritiba e São Paulo pelo Brasileirão, que seria no dia 26, às 8 horas da noite, deve ser alterado para o dia 25, às 7h30 da noite. A CBF deve fazer essa alteração nos próximos dias, tá? Então seria dia 26 às 8 da noite e deve ser agora no dia 25 às 7h30. Por que, Gabriel, que vai mudar? Não faço a menor ideia, não saiu o motivo dessa alteração. Aí, apesar que pro São Paulo não vai ficar ruim não, porque assim, a gente joga agora no sábado, que é contra o Bragantino, aí do Bragantino até o jogo com o Coritiba tem, o jogo com o Bragantino é sábado, então tem domingo, segunda, terça, né, 3 dias aí, se quiser botar quarta, que é o dia do jogo, dá 4 dias do jogo do Bragantino até Coritiba, né? Aí, São Paulo jogaria no outro final de semana pelo Paulistão, se passar, né? Então, acho que fica bom aí pro São Paulo esse jogo ser na quarta-feira. Não acho que foi ruim não, mas não teve nenhum motivo específico aí, pelo menos não que saiu aí de informação, mas tá aí, deve ter antecipação desse jogo de quinta para quarta, na semana que vem. Tá bom, minha rapaziadinha? Amanhã, na quarta-feira, é dia de reapresentação do elenco do São Paulo. Já comentamos um pouco sobre isso amanhã, né? Que a gente vai ter pro treino de amanhã o elenco quase completo, tá? Com alguns retornos importantes, com reforço pro treino de amanhã, né? Porque o treino de amanhã vai contar com o reforço, que é o Cauli, vai fazer o primeiro treino dele amanhã. Vai contar aí com a volta do Ferreirinha e do Bobadilha, que não jogaram o último jogo contra a Ponte, já vão estar disponíveis para poder treinar e, consequentemente, para o jogo contra o Bragantino no próximo final de semana. O Arboleda retorna e se apresenta amanhã novamente, então isso não vai ter o André e também o Rian. Tirando os dois, vai estar todo mundo à disposição aí para essa preparação para enfrentar o Bragantino. E amanhã na reapresentação, além de ser o primeiro treino do Cauli, vai ser também a coletiva de apresentação às 15 horas da tarde, tá? Às 3 horas da tarde aí, ele vai dar a coletiva de apresentação e depois vai ser o treino, tá? A informação que traz aqui o Eduardo Afonso, então, coletiva, apresentação, depois ele parte aí para o treino. O treino vai ser à tarde, amanhã,
no CT da Barra Funda, hoje que foi folga, hoje e ontem, pro elenco do São Paulo, e amanhã todo mundo aí se reapresenta. Certo, minha rapaziada?